Olá, eu sou Luiz Carlos, professor de redação, e agora nós vamos ver sobre o tangenciamento na redação do Enem. Muitos alunos não entendem ou às vezes nunca ouviram falar sobre este, que é um problema grave que pode acontecer na redação. Tangenciar, no caso da redação, significa não abordar o tema em todos os seus aspectos. É como se, por exemplo, no tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, o aluno discutisse apenas a importância que o cinema tem para os brasileiros. Neste caso, ele tangenciou, ele abordou o tema que é cinema, mas ele não abordou um aspecto importante que é a democratização. Isso não se confunde com fuga ao tema. A fuga acontece quando o aluno sequer aborda o assunto. É como se no tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, o aluno falasse, por exemplo, sobre violência urbana. O tangenciamento é um problema grave porque na nota final ele vai ter um peso muito grande. Vamos ver melhor com os exemplos? O tangenciamento é um problema grave que pode acontecer com o seu texto e que se constitui em você ignorar algum elemento que esteja na proposta que aparece na prova de redação. Então você não aborda todos os elementos que estão na proposta. Com isso você vai tangenciar. E esse problema, o tangenciamento, ele vai afetar as competências 2, 3 e 5. Você vai ter perda de pontos nessas três competências, como a gente vai ver. Em 2013, nós tivemos a seguinte proposta de redação, de texto. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Você tangenciaria se você não abordasse esses efeitos. Por exemplo, fizesse um texto apenas discutindo a lei seca e em nenhum momento fizesse uma abordagem desses efeitos, que são, na verdade, a parte mais importante da proposta. 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A proposta, ela não queria que o aluno discutisse simplesmente a violência, queria que discutisse o seguinte: porque apesar de toda a luta da sociedade contra esse mal, ele persiste. Se nessa prova você ignorasse o elemento persistência, você estaria tangenciando o tema, né? 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Houve também muito tangenciamento nesse ano. Por quê? Porque muitas pessoas falaram da manipulação, mas não falaram desse controle dos dados. Muita gente disse, por exemplo, que o usuário ele tem um comportamento manipulado na internet através dos YouTubers, através das fake news. Não, era para você discutir essa manipulação feita a partir dos dados que você dispõe na internet. Então, se você ignorou esse controle de dados aqui, ou seja, a manipulação feita por meio do controle de dados, você tangenciou. Então, nesse caso, a nota ela vai ser penalizada, né? Ela vai ser reduzida nessas três competências, 2, 3 e 5. Vamos ver o último exemplo aqui, o mais recente, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Um texto que discutiu a importância do cinema, sem em momento algum falar que precisa ser democratizado, que o acesso ao cinema precisa ser democratizado. Esse texto, ele não fugiu ao tema, o tema é cinema, mas ele tangenciou, ele bateu na trave, né? Ele não abordou todos os elementos. Por isso, quando você elabora a tese, você deve ser o mais fiel possível a todos os elementos que estão na proposta. Democratização, acesso, cinema, Brasil. Você não pode deixar nenhum desses elementos de fora. É bom lembrar, quando você tangencia, você não vai levar zero, né? Diferente de fuga. Quando você tangencia, você é penalizado com a nota máxima de 40 em 200 nas competências 2, 3 e 5.
Por que nessas 3 competências? Porque são as 3 competências que tratam do tema. A competência 1, ela discute a língua portuguesa, isso não tem nenhuma correlação com o tema. E a competência 4 discute coesão, também é um elemento estrutural que não tem a ver com a maneira como você abordou o tema. Então, quando você tangencia, a sua nota fica no máximo 40. Não quer dizer que você não possa tirar 0. 40 nas competências 2, 3 e 5. Você pode até tirar 200 na competência 1 e na 4. Mas se você fizer aí a soma, você vai ver que você vai chegar no máximo a 520. E por fim, vamos aqui ressaltar de novo a diferença entre tangenciar e fugir ao tema. Tangenciar é não abordar o tema de forma completa, ou seja, eu abordei o tema de maneira incompleta, não abordei todos os elementos que estão naquela proposta. Já a fuga é quando eu não abordo nem o assunto. Então, o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil e eu faço um texto, por exemplo, sobre a violência nos grandes centros urbanos, a pedofilia no Brasil, a evasão escolar. Isso nada tem a ver com cinema. Então, fuga é quando eu não abordo sequer o assunto. Tangenciamento é quando eu abordo o tema, eu falo de cinema, mas eu não abordo todos os elementos daquela proposta. Bem, como nós vimos nesse vídeo, o tangenciamento é um problema grave que pode reduzir a nota do aluno ao máximo de 520 em 1000. No entanto, é um problema fácil de ser evitado. Basta prestar atenção em todos os elementos da proposta e elaborar uma tese que não deixe de fora nenhum aspecto que esteja nessa proposta.